Olá, seja muito bem-vindo a mais um Panorama da Educação, um espaço virtual para falar sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também sobre o que acontece de importante no cenário educacional. Quem conversa conosco hoje novamente é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos acompanham no Panorama da Educação. É sempre muito bom começar a semana falando com vocês. Bom, hoje a gente vai começar o Panorama da Educação de uma forma diferente. A gente sempre começa falando da cátedra, mas hoje tem uma notícia nacional muito importante, que é a homologação e publicação no Diário Oficial das diretrizes de formação continuada de professores pelo Ministério da Educação. O senhor, inclusive, professor, foi relator desse assunto no Conselho Nacional da Educação. Então, eu gostaria que o senhor destacasse os principais pontos dessas diretrizes para a gente. Olha, Thaís, foi realmente uma primeira vitória, vou dizer por que primeira, a homologação, né, e publicação no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira. Né, isso traz um alento para a questão da formação de professores, da formação continuada, porque a formação inicial, que eu também fui o relator, esse já foi publicado, não é, esse parecer e essa resolução, em dezembro de 2019, né, e aguardávamos agora da formação continuada, que é muito importante para a política da formação daqueles professores que já estão atuando nas redes e sistemas de ensino de todo o Brasil. Né, traz características muito interessantes, essa DCN, essas diretrizes curriculares nacionais, porque traz uma base de competências que todos os professores que estão atuando, né, no Brasil, no magistério, vão precisar desenvolver para que, efetivamente, eles possam se adequar às necessidades da própria BNCC. A BNCC, como todos sabem, traz 10 competências gerais que todos os estudantes da educação básica, portanto, da creche até o ensino médio, vão precisar desenvolver. Então, do mesmo jeito que nós construímos matrizes de competências para a formação inicial, construímos agora um outro conjunto de competências para a formação continuada. Afinal de contas, trata-se de professores que já estão atuando, né? E, por isso, precisam de outras competências, são outros desafios. Mas segue a mesma estrutura, né, da formação inicial. Tem como pilar 3 grandes dimensões: o conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. E, para cada uma dessas dimensões, também seguindo aquela da formação inicial, traz esse conjunto de competências específicas e habilidades associadas a cada uma delas. Contudo, nós tivemos 5 grandes vetores de referência que, com base em evidências, se mostram importantes para melhorar a qualidade da formação do professor, com impacto direto na aprendizagem. O primeiro vetor é o foco no conhecimento pedagógico do conteúdo. Né? O segundo vetor importante, que é o uso de metodologias ativas de aprendizagem. Isso é muito importante, principalmente para trabalhar a pesquisação, o conhecimento como elemento-chave do desenvolvimento profissional. O terceiro é o trabalho colaborativo entre pares. Na nossa última edição do Panorama, nós chamamos a atenção da importância do trabalho colaborativo, da colaboração para melhorar a aprendizagem. Então, não seria diferente e também não deixássemos de incluir, a questão do trabalho colaborativo entre pares, que é professores ajudando a outros professores no seu processo de formação, na troca de experiências, sejam entre escolas ou dentro de uma mesma escola. O quarto ponto tem a ver com a duração prolongada da formação.
nós entendemos que já não basta aquelas formações muito curtas, não é, que não trazem um impacto efetivo na própria formação do professor. Não é? Então, eu me recordo que na primeira versão, e já quase que na penúltima versão, nós havíamos colocado como um mínimo de 20 horas, mas a própria Undime, que reúne os secretários municipais de educação, entenderam que deveria ser 40 horas o mínimo. Não sei como foi a homologação, não sei se o MEC manteve as 20 ou manteve as 40, ou houve alguma mudança no tempo da formação mínima que todo professor precisa ter para que, de fato, seja considerado uma política de formação continuada. Ou seja, acabar com essa história daquelas formações aligeradas que a gente sabe que não resulta na aprendizagem e no desenvolvimento do professor. O quinto ponto e último, a coerência sistêmica. Isso tem muito a ver com a política dada pelas universidades. Né? Nós entendemos e reafirmamos com esse quinto vetor que é fundamental que a universidade procure compreender a política da rede de ensino para oferecer a formação que se adeque, que possa dialogar com as políticas da rede de ensino. Não basta, às vezes, você fazer uma pós-graduação que não vai resultar no desenvolvimento do professor do ponto de vista da melhoria da aprendizagem escolar dos seus alunos. Então, é muito importante, a gente vem chamando a atenção que as universidades precisam, cada vez mais, conhecer as redes de ensino, a política da rede, ou das redes, para que, efetivamente, a formação dialogue com os resultados da sala de aula, porque, senão, às vezes, pode ser até uma boa formação, mas que não vai resultar efetivamente na aprendizagem escolar, porque está descolada da política da rede. Então, foram esses 5 vetores, a gente reafirma, mais uma vez, a necessidade de trabalhar de maneira colaborativa com professores da rede de ensino, quando as universidades oferecerem cursos de formação continuada. Nós sugerimos a questão de você ter convênios com as redes de ensino, para que, na prática, a gente possa integrar os 2 níveis de ensino, o superior com o da educação básica. E a formação continuada, assim como a inicial, é, sem sombra de dúvidas, uma política que pode e deve ser realizada e efetivada mediante uma colaboração entre esses 2 níveis de ensino. E no Brasil nós temos ainda um distanciamento muito grande, um hiato muito grande entre o ensino superior e a educação básica. Então, estamos felizes, mas isso não basta. Por que eu disse que é uma primeira vitória? É porque, se não houver um mecanismo, uma política de implementação, isso não vai sair da prateleira. Então, vai escalar no Diário Oficial, publicado, mas a gente sabe que para induzir, sem uma indução, no Sistema Nacional de Ensino, nos municípios, nos estados e com as próprias redes particulares, a gente pode, talvez, verificar um ou outro estado, um ou outro município adotando as DCNs agora publicadas e homologadas. Mas, para que a gente tenha uma escala nacional, é fundamental que o MEC agora estabeleça uma política que leve à implementação dessas diretrizes. É outro estágio agora, é um outro desafio, e vamos ver o que vai acontecer. Trazendo agora a conversa para a nossa cátedra, professor, eu queria que o senhor comentasse uma análise que o senhor está terminando sobre os resultados de 2019 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, nos anos iniciais, em 66 cidades de médio porte aqui do estado de São Paulo. Que avaliação o senhor faz desses resultados? Olha, Thaís, uma coisa que nós estamos preparando, é até bom falar um pouquinho sobre essa questão, porque um dos pontos que eu tinha colocado como objetivo de trabalho da cátedra era criar, esse ano ainda, uma rede nacional de municípios de médio porte do Brasil, principalmente daqueles municípios de melhor desempenho. Entretanto, com a pandemia, ficou muito difícil, porque todos os municípios se voltaram para os desafios que foram trazidos pela Covid, primeiro, de como fazer atividade remota,
como preparar currículos online, como preparar professores, agora vivendo o drama de como voltar presencialmente com segurança, eleições municipais. Então, infelizmente, esse era um dos objetivos e que nós não conseguimos por essa razão. Em contrapartida, nós estamos desenvolvendo alguns estudos para orientar os futuros prefeitos e secretários municipais de educação, principalmente nas cidades de médio porte, em relação às políticas que podem ser adotadas com maiores chances de sucesso. E são 3 importantes projetos que estão em curso, né, que estamos fazendo em parceria com outras instituições. Uma delas é com o INSPER, com o Ricardo Paz de Barros. Já tive uma reunião com ele semana que passou. Estou bem animado com o trabalho que está sendo desenvolvido. Acho que vai dar uma belíssima contribuição, não é, como uma bússola para as cidades de médio porte, em termos de resultados, de aprendizagens, tomando como referência o IDEB. Entretanto, nós já estamos também fazendo algumas coisas mais de curto prazo, e esse é um trabalho que eu próprio tenho feito, que são análises dos resultados educacionais mais recentes, envolvendo as cidades de médio porte. E já tinha feito, já no início do ano, uma primeira análise das cidades de médio porte do estado de São Paulo, que envolvem 66 municípios de médio porte. Lembrando, né, que o município de médio porte que nós estamos considerando são aqueles de 100 mil a 500 mil habitantes, de acordo com o IBGE de 2010, quando foi feito o censo geral, né, universal. Então, no Brasil, hoje são 242 municípios, dos quais 66 estão no estado de São Paulo. E o que foi que nós vimos? Foi uma primeira análise, nos anos iniciais, que é onde a etapa em que o Brasil vem melhorando de maneira sistemática desde 2003. Né? Nós já tínhamos levantado essa bandeira na nossa última edição do Panorama, e mostrando um certo platô, né? Ou seja, uma certa estagnação na aprendizagem com base no IDEB de 2019, né? Nas cidades brasileiras, olhando mais o macro. Né? Mas agora eu me detive nas cidades de médio porte de São Paulo e isso foi confirmado. Para você ter uma ideia, Thaís, e vocês que nos acompanham, né, o número de municípios que vinham alcançando a meta do IDEB nas últimas 4 versões ou edições, 2013, 2015, 2017 e agora 2019. Em 2003, 44 municípios dos 66 tinham alcançado a meta. Em 2015, isso pula para 57. Então, foi um impacto importante já de melhoria no IDEB, no alcance da meta em 2015. Em 2017, a gente já nota uma certa estagnação, mas houve um leve crescimento olhando o número de municípios que bateram suas respectivas metas de 2017. Então, os 57 de 2015 passaram para 59, apenas 2 mais. Entretanto, agora em 2017, cai para 47. Não é? Isso mostra claramente que os municípios estão com dificuldades de alcançar as suas respectivas metas, né? E são municípios que têm, a priori, resultados educacionais, em geral, muito bons. Para você ter uma ideia, 53, ou seja, 35 dos 66 municípios de médio porte de São Paulo alcançaram suas respectivas metas nessas últimas 4 edições, 2013, 15, 17 e 19. O problema é que eles estão atingindo uma certa saturação. Isso significa que um sinal amarelo surge no horizonte para 2021, que é o último ano da meta do IDEB previsto lá desde o PDE, do Plano de Desenvolvimento da Educação, né, em 2007, pelo então ministro Haddad, e foi referendado na meta 7 do PNE,
que é o alcance das metas do IDEB para municípios, estados, né, como um fator de qualidade. E o que a gente está observando é que naquela etapa em que o Brasil estava indo melhor, que é o que refere-se aos anos iniciais, o Brasil já começa a mostrar um certo platô, né, uma certa estagnação. Isso acontecendo, a tendência é que um número menor de municípios não consigam, vai aumentar o número de municípios que não irão alcançar a sua meta em 2021, porque é muito ruim. Isso já acabamos de ver em 2019, né, como eu mostrei para vocês, caiu de 59, que foi o caso dos 66 municípios, olha, 59 em 2017 tinham alcançado a meta, e esse número cai para 47. E a gente tem um outro importante fator, a pandemia. Então, se nós olharmos que esses resultados não tiveram nenhum impacto em decorrência da pandemia, se nós não fizermos um esforço importante agora, poderá ser, de fato, um desastre do ponto de vista da queda do número de municípios na melhor das etapas que o Brasil vinha tendo, que é os anos iniciais, do ponto de vista do atingimento da meta prevista no Plano Nacional de Educação, relativo à aprendizagem e ao fluxo escolar, que é o IDEB. Então, fica aí o alerta, né, para os municípios brasileiros e, por que não dizer, os próprios estados, né, mas vai ser preciso um grande esforço para que não haja realmente uma queda acentuada desse número de municípios que não irão alcançar a meta em 2021. Para finalizar o panorama da educação de hoje, a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira vai fazer um evento em parceria com a Cátedra de Educação Básica do IEA de São Paulo, na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, a partir das 10 horas. É um evento online que vai abordar os resultados do IDEB 2019 e vai ter a presença do diretor do INEP, Carlos Moreno. Professor, eu queria que o senhor fizesse um convite a todos que estão nos assistindo. Essa, Thais, é mais uma iniciativa conjunta, né, colaborativa das duas cátedras. A gente tem trabalhado de maneira muito fraterna, muito irmã, né, do ponto de vista do nosso trabalho, né, junto com o catedrático Naumar, né, que é o titular da Cátedra da Educação Básica em São Paulo, e a vinda do Carlos Moreno, que é certamente, talvez, um dos maiores especialistas em indicadores educacionais do Brasil. Ele está no INEP desde a época que eu trabalho com política pública, então, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, do então presidente Fernando Henrique Cardoso, a presidente do INEP era Maria Helena Castro, e o Carlos Moreno é uma das pessoas mais conceituadas, mais respeitadas no campo da avaliação da educação brasileira, né, na análise desses indicadores educacionais. Ele havia feito essa apresentação no Conselho Nacional de Educação, no CNE, do qual sou membro, e teve uma grande repercussão positiva, né? E resolvemos, portanto, convidá-lo para estar conosco no dia 3, como você disse, né, nessa ação conjunta das duas cátedras, Sérgio Henrique Ferreira e da Educação Básica. Então, convido a todos, eu acho que vai ser um momento não só de reflexão, eu acho que principalmente para tomadas de decisões em relação à melhoria da qualidade do ensino para os municípios brasileiros, estados. Então, é uma grande oportunidade para fazer avançar a qualidade do ensino público no Brasil. Para quem quiser saber mais informações sobre esse evento, é só acessar o site do IEA Apolo Ribeirão Preto pelo endereço sites.usp.br/IEARP. Professor, muito obrigada pelo nosso papo de hoje. Eu que agradeço, Thais, a você, a sua disponibilidade, a todos que vêm nos acompanhando. Que todos tenham uma semana feliz, uma semana abençoada e que com muitas realizações. Um grande abraço e até a próxima semana. E se você quer saber um pouquinho mais sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, siga os nossos perfis no Facebook, no Instagram e inscreva-se também no nosso canal no Telegram.
O Panorama da Educação de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima segunda. Até lá!